Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está conosco na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições bíblicas de escola dominical. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 4, do dia 28 de janeiro de 2018. Estamos no primeiro trimestre de 2018. A lição de número 4 tem como título Jesus é superior a Josué. O meio de entrar no repouso de Deus. Assim como Josué introduziu o povo de Israel na terra prometida e fez Israel conquistar esta terra, Jesus, sendo superior a Josué, nos introduz nas mansões celestiais. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus capítulo 4 e o versículo 11, que nos diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verdade prática: o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Ponto central da nossa lição. Enquanto Josué proporcionou um descanso terreno, temporário e incompleto para Israel, Jesus Cristo proveu um descanso celestial, eterno e completo para a igreja. Objetivo geral da nossa lição: demonstrar que Jesus é superior a Josué na mensagem e no provimento de repouso para o povo de Deus. Objetivos específicos: primeiro, demonstrar que a mensagem de Jesus é superior à de Josué. Segundo, mencionar a provisão de um descanso superior ao de Josué. E terceiro, apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação à de Josué. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz o seguinte: temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse ainda no dia sétimo: e repousou o Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disto de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de todas as suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meus queridos, seguindo nesta linha de exortação a Israel, o escritor aos Hebreus, exortação aos Hebreus, né, ao povo de Deus e a todos nós, o escritor aos Hebreus deixa claro que é possível, se não tivermos cuidado, ficarmos fora deste repouso. Ele vai falar sobre o repouso proporcionado por Deus através de Josué ao introduzir o povo na terra prometida. E ele vai mostrar que esta era uma grande expectativa de Israel e que é ainda hoje. Nós sabemos que há meses atrás agora, o presidente dos Estados Unidos declarou Israel ou Jerusalém como a capital de Israel. E isto movimentou o mundo e trouxe novamente ao coração do judeu a esperança de realmente ter o direito pleno sobre a sua terra, sem interferência dos palestinos, cumprindo aquilo que é a promessa de Deus, porque quer queira, quer não, a terra é de Israel. Deus deu a terra a Israel, o Jacó, que foi transformado em Israel lá no Val de Jaboque. Essa expectativa de possuir a terra sempre foi uma expectativa que permeou a vida do povo de Israel. E Josué introduziu o povo na terra. Mas quando o escritor aos Hebreus fala da superioridade de Cristo em relação a Josué, ele diz, olha, vocês já entraram na terra, já conquistaram a terra, porém, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Meus queridos, esta palavra falou fortemente ao meu coração. Ainda que nós enfrentemos lutas, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda que nós enfrentemos adversidades, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda que nós enfrentemos batalhas, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ainda que nós enfrentemos perseguições, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esta é a nossa expectativa, esta é a nossa esperança. Porém, como diz o escritor aos Hebreus, nós corremos o risco de ficar fora deste repouso, se não tivermos cuidado, se não atentarmos para essa tão grande salvação, se não tivermos cuidado para que os nossos corações não se endureçam diante daquilo que o próprio Senhor Jesus tem nos falado, nós não conseguiremos prevalecer se nós não atentarmos para a sua palavra. Porque é isso que ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Só através da palavra, só por causa da palavra, só fortalecidos na palavra, envolvidos pela palavra, nós conseguiremos prevalecer. Introdução da nossa lição. A incredulidade e a desobediência, somadas à falta de ânimo, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. A incredulidade, às vezes, ela é disfarçada por uma fé que nós professamos, mas que não é uma fé prática. A verdadeira fé nos leva a viver conforme cremos. Sendo assim, esta fé se torna uma fé visível. É isso que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos ensinou ao escrever a carta de Tiago. É a carta da prática da fé. Não adianta falarmos que cremos, não adianta asseverarmos que cremos, não adianta afirmarmos que cremos, se as nossas obras não são condizentes com esta fé que nós professamos ter. Então, esta incredulidade que é vista muitas vezes entre o povo de Deus, que incredulidade é essa?
é a falta de prática da fé que nós professamos crer. Isto é incredulidade. Esta incredulidade e a desobediência fizeram com que o povo de Israel perdesse o ânimo e não viesse, fizeram com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude. É possível viver as promessas de Deus em sua plenitude, mas nós precisamos crer e exercer esta fé que nós cremos, porque assim, verdadeiramente, nós teremos uma fé que poderá ser vista, manifestada. Não foi isso que nós estudamos aqui, que a palavra de Deus foi anunciada por Cristo e depois confirmada por aqueles que ouviram? Então, viver esta fé é realmente confirmar aquilo que nós ouvimos. Primeiro ponto, Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. Primeiro parágrafo, uma mensagem que deve ser recebida pela fé. Primeiramente, ele afirma que as boas novas foram pregadas aos seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes no dia de Josué. Esse texto é um texto fenomenal e, para mim, um texto marcante, porque o escritor aos Hebreus afirma que também a nós, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, como o povo de Israel que estava no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes adiantou. E é porque a palavra de Deus não tem poder? Não, ela tem poder. É por isso que no versículo 12, o escritor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. Agora, por que esta palavra que é viva? O que é? Nós vamos falar disso agora há pouco. O que é ser viva? Ser viva, a palavra de Deus é viva porque ela produz vida. Ela gera vida, estimula a vida, sustenta a vida, mantém a vida. Por que ela é eficaz? Porque ela gera frutos, ela gera resultados. O que é algo eficaz? É aquilo que gera os resultados que se espera. Então a palavra de Deus, além de ser viva, além de ser viva, de produzir vida, ela produz frutos. Ela gera frutos que são esperados, ela supre a expectativa. Agora, por que essa palavra que é viva e que produz resultado, não produziu resultado no povo de Israel quando estava no deserto? O escritor vai nos dizer, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não havia fé. Eles não permitiram, endureceram o coração e não permitiram que a palavra de Deus gerasse fé. Meus queridos, nós nunca tivemos no nosso país um crescimento tão grande de evangélicos, tantas igrejas, gente que está dizendo que está pregando a palavra de Deus, e gente que às vezes realmente está pregando, mas não há fé suficiente que gere frutos. A palavra de Deus não se torna eficaz no coração de muitas pessoas, e não é porque ela não é eficaz, porque ela é eficaz, ela é viva, é porque as pessoas realmente não permitem que a palavra de Deus produza fé em seus corações. Então, em segundo lugar, primeiramente ele afirma que as boas novas foram pregadas, mas não estava misturada ou recheada. A versão corrigida diz recheada com a fé naqueles que ouviram. Em segundo lugar, o autor declara que a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Ele afirma que essas boas novas foram pregadas aos contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué, mas não estava misturada com esta fé. Nós devemos deixar de pregar quando não há fé? De forma alguma. O nosso compromisso é com a pregação da palavra de Deus. O nosso compromisso é anunciar o evangelho. Nós cremos que a palavra de Deus tem poder. Ela é poderosa. Ela pode gerar fé. Se não há fé no coração daqueles que estão ouvindo, é porque eles estão endurecendo o seu coração.
Mas a palavra de Deus é poderosa. Precisamos continuar crendo nisso, pregando isso. Precisamos pregar a palavra de Deus de forma genuína. E aqui eu aproveito para deixar uma mensagem aos pregadores da palavra de Deus. Como eu também sou chamado por Deus pela sua misericórdia e graça para isto. Meus queridos, que nós sejamos honestos com a palavra. O texto bíblico merece respeito. Que nós realmente preguemos a palavra de Deus de forma genuína. Que a gente não fique arrumando artifícios. Eu disse um dia desses, eu quero deixar isso claro aqui, sabe aqueles irmãos que tem em toda a igreja, aqueles quando a gente está pregando, eles gritam, fala Jeová, é mesmo, não é verdade, não tem isso nas igrejas. Um dia eu estava pregando, o irmão quase me fez ir aos risos, porque eu estava pregando uma mensagem um tanto quanto dura naquele dia, uma mensagem de Deus, mas um tanto quanto forte, e no meio da mensagem o irmão gritou lá no meio da igreja, lá atrás, aliás, gritou, fala Jeová, aliás, gritou, bate Jeová, bate mesmo, pode bater que está doendo, mas está gostoso. E eu ri, pensei, esse é o crente masoquista, que está apanhando, mas está gostando. Esses irmãos, toda a igreja, toda a congregação tem esses irmãos. O meu desejo é que quando alguém assumir o púlpito para pregar a palavra de Deus, e não ministrar a palavra genuína, a palavra de Deus como ela é, o meu desejo é que Deus levante um irmãozinho desse lá no meio da igreja e grite, ô Jesus, tem misericórdia de nós, usa o pregador para nos pregar a palavra, porque nós queremos é ouvir a palavra. Nós precisamos rechaçar dos nossos púlpitos esta gente descomprometida, esta gente cheia de jargão, cheia de manias, que não promovem o avivamento que só pode ser produzido pela palavra, senão a fé que continuemos pregando a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus tem poder. O púlpito é lugar de ministrar a palavra. Então, por favor, você que é o nosso aluno, eu sei que nós temos muitos alunos que gostam de pregar a palavra de Deus, estão aprendendo com a Academia de Pregadores, crescendo debaixo da bênção de Deus para pregar a palavra. Meu querido, pregue a palavra de Deus como ela é. Pregue Bíblia. Gostem ou não, pregue Bíblia. Porque se você pregar Bíblia, as pessoas poderão dizer o que quiserem, mas uma coisa terão que afirmar: ele pregou a palavra de Deus, ela pregou a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, então pregue a palavra. Então a palavra tem que ser recebida com fé. E se não há fé, nós continuamos pregando a palavra. Segundo parágrafo, uma mensagem que se fundamenta na obediência. O escritor aos Hebreus diz que eles não entraram no repouso por causa da desobediência. Ele usa a palavra epeteia, que é a manifestação ativa da incredulidade. O crente, quando não crê, age da mesma forma que o incrédulo. Porque quando ele crê, ele é transformado por aquilo que crê e ele age de acordo com a sua crença. Mas quando ele não crê, ele age como um incrédulo. A mensagem de Deus só tem proveito quando acompanhada pela obediência. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Eu escrevi aqui, olha, que a desobediência manifesta aquele que ainda não creu plenamente. A fé motiva a obediência. Só não obedece quem não creu plenamente. Se nós cremos, nós acreditamos que Jesus é o Senhor, que Ele é o dono de tudo, que Ele é superior a Moisés, a Abraão, a Isaac, Jacó, a Josué,
que ele é superior ao sacerdócio levítico, que ele é superior à lei, se nós cremos nesse Jesus, verdadeiramente nós iremos proceder de acordo com aquilo que nós cremos. Uma mensagem que se fundamenta na obediência. Terceiro parágrafo. Uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações receptivos, abertos. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. É preciso que o nosso coração se volte para a palavra. É preciso que o nosso coração queira esta mensagem. É possível resistir à voz de Deus? A graça de Deus é irresistível, como diz os fatalistas? Não. É possível resistir à voz do Senhor. É possível resistir à voz do Espírito. É possível. E não é porque somos mais fortes do que o Espírito. É porque Deus nos deu esta condição. Isso é o nosso livre-arbítrio. O escritor aos Hebreus disse: hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como os vossos pais fizeram no deserto. Israel endureceu o coração, Israel não quis ouvir a voz de Deus. Israel não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Não quis apresentar um coração contrito. Não quis se envolver pela palavra, pelas ordens, pela voz de Deus. A mensagem de Deus, para ser recebida, precisa encontrar um coração contrito, receptivo, um coração aberto à palavra de Deus. Segundo ponto da lição. Jesus provê um descanso superior ao de Josué. O descanso de Josué, primeiro parágrafo, aliás, um descanso total. O descanso de Josué não foi um descanso total. Eles entraram na terra, depois de 40 anos no deserto. Eles entraram na terra. Mas o próprio escritor aos Hebreus diz que se Josué tivesse provido um descanso eterno, ele não ia falar de um novo descanso. Ele não ia falar de um descanso permanente, um descanso celestial. Os capítulos 11 e 13 de Josué não são contraditórios, né? Porque no capítulo 11, o versículo 23, fala que Josué conquistou toda a terra, o exército de Israel se espalhou por toda a terra. E no capítulo 13, o versículo 1, Deus fala com Josué: você está velho, avançado em dias e muita terra há para conquistar. Mas no capítulo 11 diz que ele tinha conquistado toda a terra, e capítulo 13 fala que ainda tem terra para conquistar. A solução está na seguinte forma de entender. Os capítulos 11 e 13 não são contraditórios, mas confirmam que o descanso dado por Josué ao antigo povo de Deus foi incompleto e parcial. No capítulo 11, quando fala que conquistou toda a terra, fala desse poder e desse temor que caiu sobre o povo de Israel quando Josué começou a conquistar a terra. Mas no capítulo 13 mostra que eles não conquistaram tudo. E é um apontamento já profético, era um apontamento já profético de que havia um descanso superior. O descanso provido por Jesus foi completo, total. Nada ficou para ser conquistado. O descanso de Jesus está alicerçado na sua palavra, nas suas palavras lá no Calvário, quando ele entregou o Espírito ao Pai e disse: está consumado, ou tetelestai, em grego quer dizer está feito, acabado, ninguém pode mudar. Numa hermenêutica ocidental, nós diríamos que o tetelestai significa foi feito, estará feito e continuará feito. Ninguém pode mudar. Tetelestai, um descanso eterno, pronto e acabado. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. Ele já foi promovido por Cristo. O que o escritor aos Hebreus está dizendo na leitura bíblica em classe, que é o capítulo de número 4, é que nós precisamos ter cuidado para que não percamos esse descanso, para que não deixemos de entrar nesse descanso.
mas o descanso já está pronto. Jesus disse aos discípulos que iria para o Pai e voltaria, que iria preparar lugar, e ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então já está pronto. Nós só precisamos lutar para entrar nesse repouso, para entrar nesse descanso. Segundo parágrafo do segundo ponto, um descanso real. A conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é um antítipo. A conquista da terra prometida por Josué era apenas uma sombra da qual Jesus é a realidade. No Antigo Testamento nós temos a sombra. No Novo Testamento nós temos a realidade. Eu já citei nas aulas anteriores de Êxodo 3 e Êxodo 25, quando o Senhor disse que iria descer no meio do seu povo, e quando ele ordenou: faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Isso se cumpre, a chave hermenêutica está em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus e tal, e o Verbo se encarnou, ou seja, ele desceu e habitou, cumpriu Êxodo 25. Então, em João capítulo 1, cumpriu-se Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 25, porque lá era só a sombra. Em João está a realidade. Então, a conquista da Canaã terrena era só uma sombra. Israel esqueceu-se, colocou na cabeça sobre conquista da terra, entrar na terra prometida, e se esqueceu que o Senhor tem um projeto muito maior, mais amplo para o seu povo. As promessas humanas, as promessas terrenas, são apenas uma sombra, um reflexo daquilo que são as promessas celestiais. E muitas vezes nós ficamos apegados a essas promessas terrenas. A teologia da prosperidade, o evangelho da confissão positiva, quer nos fazer estar apegados a promessas terrenas. Mas, pastor, então nós não precisamos esperar as promessas terrenas? Vamos esperar só o céu? Não. Deus tem bênçãos para nós nesta terra. Deus tem bênçãos para nós. E as promessas aqui na terra, as promessas terrenas, são promessas do Senhor também. Os discípulos um dia perguntaram para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, e o que ganharemos com isso? A resposta de Jesus aos seus discípulos foi a seguinte: aqueles que deixaram tudo para me servir ganharão, terão 100 vezes mais aqui na terra, e por fim, a vida eterna. Na verdade, tudo se consuma na vida eterna. Israel pensou que era só essas coisas daqui. Judas Iscariotes pensou nisto. Ele viu em Jesus o libertacionista que ele esperava. E ele não compreendeu que Jesus queria e quer e projetou-nos para um descanso eterno, um descanso real. Terceiro parágrafo, um descanso eterno. O descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso. O descanso provido por Josué dizia respeito a uma promessa terrena, a uma promessa que Deus fez para Abraão. O próprio Jacó não entendeu isso. Ele lutou pela promessa do pai, pela promessa da primogenitura, a bênção da primogenitura. E ele esqueceu-se que ele já tinha a promessa de Deus. Deus já havia prometido. O Senhor disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Pronto. Por causa desse plano, deste projeto. E este projeto passava por Jacó. Queridos, que nós estejamos atentos às promessas de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. Lutemos, vivamos em prol dessas promessas. Vivamos acreditando na realidade dessas promessas, mas que nós não percamos as promessas do porvir. Porque, na verdade, é por elas que nós lutamos, pelas promessas do porvir, por estar nas mansões celestiais, que nós lutamos, que nós estamos vivos. E essas promessas do porvir serão um resultado das promessas que nós temos aqui nesta terra. Terceiro e último ponto da nossa lição. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Primeiro parágrafo.
uma palavra viva. Esta palavra não foi anunciada por um anjo, Moisés, nem tampouco por Josué, mas pelo próprio Filho de Deus. As boas novas, a palavra de Deus, não foram anunciadas por um anjo, por Moisés ou por Josué, mas foram anunciadas pelo próprio Filho de Deus. Como devemos nos portar diante da palavra viva? Como devemos nos portar diante da palavra de Deus que é viva? Devemos nos portar nos movendo pela vida de sua palavra. Devemos nos portar nos envolvendo. O comentarista, pastor José Gonçalves, ele deixa aqui uma pergunta para nós, embora ele não responda, mas ele deixa aqui uma pergunta. Como devemos nos portar diante da palavra viva de Deus? O que é esta palavra viva de Deus? É a palavra do Evangelho, que foi anunciada por Jesus, e não por um anjo, nem por Moisés, nem por Josué. Como devemos nos portar? Nos movendo pela vida desta palavra. De nada adianta ter o conhecimento de uma palavra viva se esta palavra viva não nos move. Se esta palavra viva não produz em nós a vida que esta palavra tem. Então, como devemos nos portar? Nos movendo pela vida desta palavra. Segundo parágrafo deste terceiro ponto. Uma palavra eficaz. A palavra de Deus é viva. Ela produz vida. Mas além de vida, ela é eficaz. Produz resultados. Quais são os resultados produzidos pela palavra? Primeiro resultado produzido pela palavra: libertação do poder do pecado. Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado. Outro resultado produzido pela palavra: transformação da nossa vida. Se nós estudarmos soteriologia, nós vamos aprender um negócio chamado Ordo Salutis. 5 passos, ordem da salvação, 5 passos da salvação. O primeiro passo da salvação, que a palavra de Deus produz, é a conversão, mudança de direção, mudança de atitude, mudar o alvo. O segundo passo que a palavra de Deus produz é a regeneração, ou voltar a ser o que era antes, poder estar diante de Deus novamente. O terceiro passo que ela produz é a justificação. Uma declaração diante do tribunal do júri que a dívida foi paga. O quarto passo que ela produz é a santificação. Ter uma vida santa, separada do mundo, dedicada a Deus. E o quinto passo que essa palavra viva, palavra eficaz produz, é a glorificação final. A palavra de Deus precisa produzir, dia após dia, na nossa vida, frutos dignos desta palavra que cremos, desta palavra que nos transforma, desta palavra que nos limpa, desta palavra que nos regenera, desta palavra que nos sustenta, desta palavra que nos ajuda, desta palavra que nos santifica, desta palavra que nos faz servos de Deus, dia após dia, porque a palavra de Deus é eficaz. Terceiro e último parágrafo. Uma palavra penetrante. O escritor aos Hebreus vai usar aqui uma metáfora, uma metáfora em relação ao poder de penetração e de discernimento da palavra, muito forte. E serve para mostrar que a palavra de Deus possui um grande poder. A palavra de Deus tem o poder de penetrar e de discernir. Quando a palavra de Deus penetra, ela atinge profundidade. Quando a palavra de Deus consegue nos discernir, ela consegue nos ver, nos ler. Nós precisamos ser lidos pela palavra. Precisamos ser disciplinados, transformados pela palavra. Ela penetra, o escritor diz, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada passa em oculto diante da palavra de Deus. Nada passa em oculto diante da palavra do Senhor.
que nós sejamos a cada dia penetrados pela palavra e discernidos pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos leia, meu querido. Que a palavra de Deus possa nos interpretar. Que a palavra de Deus nos confronte. Porque esse confronto produzido pela palavra de Deus é um confronto transformador. E esse confronto, ao nos transformar, nos faz ter condições de entrar neste repouso eterno. Então, se a palavra de Deus não produziu efeito naqueles que ouviram, é porque não estava misturada, recheada, não estava com a fé, não gerou fé no coração daqueles que ouviram. Mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante e ela tem o poder de discernir. É isso, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra e ela tem o poder de discernir, de nos ler. Finalizando o estudo desta nossa quarta lição. A palavra-chave desta lição é descanso. Descansar na terra é ainda hoje a maior expectativa de Israel. Porém, o descanso de Deus é infinitamente melhor. O descanso de Deus é muito melhor para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a nossa casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós não percamos este repouso, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus te penetre e te discirna, te transforme, te leia a cada dia, porque ela tem o poder de discernir. Amém? Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.